Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de filosofia. E hoje nós vamos tratar da relação entre o pensamento marxista, de Karl Marx, e a sua relação política com o Estado. Nas últimas aulas, eu mandei para vocês textos, a gente viu um pouco a relação de Estado e sociedade civil em diversas esferas, E na aula de hoje a gente vai ver que um dos principais herdeiros filosóficos de Hegel foi Karl Marx, no século XIX, um pensador alemão que vai pensar um pouco essa relação de sociedade e Estado de um pouco diferente. Vocês vão ver que hoje na aula de filosofia não tem muita novidade quanto a essa relação de Marx e Estado. Vocês só vão ver essa relação do ponto de vista filosófico. Vocês já viram socialismo em geografia, já viram socialismo em história. Vocês vão entender um pouco essa relação filosófica que o Marx tem com o entendimento sobre o Estado. Belezinha? Vamos lá. A aula de hoje é curta, tá bom? Já adianto para vocês. Marx e o Estado, então. Qual vai ser a relação? Marx, ele era também um dos jovens hegelianos, ou seja, um filósofo que era bastante influenciado pela filosofia de Hegel, Ele sendo de esquerda. Porém, em vez de ser um simples discípulo, vamos dizer assim, ele também elaborava críticas a esse pensamento hegeliano, Ao contrário do que Hegel e os demais pensadores hegelianos pensavam, Marx sustentava que o Estado, esse governo, essa estrutura estatal, era uma instituição dependente e subordinada à sociedade civil. Então ele vai entender o quê? Que é a sociedade civil que manda no Estado. E não é o Estado que manda na sociedade civil, A gente tem uma relação hierárquica diferente. Nesse sentido, então, se o Estado ele não era uma instituição independente superior à sociedade civil, vamos dizer assim, não era capaz de superar as contradições da sociedade civil e de formular princípios políticos universais, A partir do momento, então, que a sociedade é que manda no Estado, para Marx, o Estado não era capaz de suprimir todas as diferenças, todas as contradições que nós encontramos numa sociedade civil. E por que isso vai acontecer? A dependência do Estado, segundo Marx, em relação à sociedade civil, não foi o único argumento assim utilizado por ele para explicar que a instituição estatal era incapaz de superar as contradições da sociedade civil. Ele vai atribuir também um novo significado ao conceito de sociedade civil. O que é a sociedade civil para vocês? Somos nós, todas as pessoas que pertencem a um governo, que pertencem a um país, que são regidas por um presidente, que são regidos por um governador, por um imperador? Essa é mais ou menos a base do pensamento hegeliano, para o Estado, ou para a sociedade civil. Para Marx, a gente vai ter uma diferença importante no entendimento sobre sociedade civil, porque para Hegel, sociedade civil, era uma estrutura política que compreendia toda uma população, Ele reconhecia, então Hegel reconhecia na sociedade civil a manifestação também e o conflito entre os interesses de diversas classes, Ou seja, dentro de uma sociedade nós temos diversas classes econômicas diferentes, Classe alta, classe média, classe baixa, os ricos, poderosos, trabalhadores. Então nós temos diversas classes sociais dentro de uma sociedade civil. E para Hegel ele falava que a sociedade civil nós tínhamos esse conflito entre diversas classes. Marx ele vai reconhecer, que vai sustentar, aliás, que na sociedade civil nós temos uma marca dominante de uma única classe social, a burguesia. Então os burgueses, a burguesia é que mandava na sociedade civil. A sociedade civil ia ter a cara que a burguesia queria. E quem era a burguesia? Os patrões, os empresários, os governantes, todas as pessoas que têm dinheiro dentro de uma sociedade, são eles que vão formar a burguesia nessa concepção moderna, Que aí, lembrando um pouquinho de aula de história, vocês lembram quando é que surge essa classe burguesa, Burguesia lá na Idade Média era a classe das pequenas cidades, dos burgos. Não, que já é uma concepção moderna de burguesia. E sim, são essas pessoas ricas que têm dinheiro. Então, para Marx, dentro de uma sociedade civil, quem vai ter uma classe dominante vai ser os burgueses. O Estado, então, ele vai surgir para atender aos interesses particulares da classe burguesa e perpetuá-los, e não para garantir a justiça e a igualdade entre todos, É daí que é a base do pensamento socialista, Porque qual é o sentido? Ele vai defender que o Estado, do jeito que ele era concebido, ele só defendia interesses da burguesia. Ele não defendia interesses para ter uma igualdade social dentro daquela, vamos dizer assim, daquela sociedade em si. Ele vai defender que, por mais que tenhamos burgueses, trabalhadores, operários e tudo mais dentro de uma mesma sociedade, os interesses defendidos são só da burguesia, para Marx, E por isso que ele vai defender que o Estado ele deve ter uma mudança estrutural, tá bom? Antes de continuarmos, esta é a figura clássica de Karl Marx, tá bom? Nascido no ano de 1818
e falecido no ano de 1883, ou seja, ele viveu somente no século XIX. Né? Nasceu e morreu dentro do século XIX. Conhecido por essa vasta barba e cabeluda que ele tem, tá bom? Nesse sentido, tá bom? Então vamos seguir. Nessa relação então entre Marx e o Estado ainda, nem a sociedade civil ou burguesa, nem o Estado eram capazes de formular princípios políticos que promovessem a liberdade de todos os cidadãos. Liberdade que eu falo concebida aqui nessas ideias como igualdade. As reformas sociais promovidas pelo Estado não alcançariam de modo igual a totalidade dos cidadãos, mas estariam comprometidas em atender preferencialmente aos interesses particulares da classe burguesa. Faltou burguesa aqui no texto, tá bom? Mas vocês entenderem o que eu disse anteriormente, né? Que o Estado só defendia naquele momento os interesses da burguesia. E Marx vai defender uma mudança estrutural nisso para começar a ter uma igualdade social em todos os elementos que compõem uma sociedade civil, né? Então, para a realização da emancipação de toda a humanidade, era preciso encontrar outra via, que só podia ser a revolução. Revolução nesse sentido de mudar radicalmente e estruturalmente alguma coisa. Então, Marx vai defender que o Estado, para ter uma igualdade social, ele deveria passar por uma revolução para mudar estruturalmente e politicamente aquele Estado. Que se ele concebesse aquela mesma ideia que ele tinha até o momento que ele vai cunhar essas ideias no século XIX, o Estado era entendido aquele, como a gente acabou de falar, aquele bem político que só defendia os interesses da burguesia. Então, numa relação política, vamos dizer assim, o Estado ele vai depender da sociedade civil para Karl Marx, tá bom? Por isso que a sociedade civil está encaixada, está maior do que o Estado. Porque dentro de um país, quem manda mais não é o Estado, e sim é a sociedade. É a sociedade que manda no Estado, e não é o Estado que manda na sociedade. Então é a sociedade que tem que ver o que é bom para ela, ver o que é libertador para ela, ver o que é igual para ela, né? Uma sociedade mais igualitária, vamos dizer assim. E aí, então, para a gente encerrar esse último ponto desse pensamento entre Marx e o Estado, nós temos essa relação entre a classe operária e a revolução. Lembra que a gente acabou de falar? Que para Marx, para mudar radicalmente o Estado, para atender à libertação da sociedade civil, seria somente através de uma revolução. E quem seriam os atores principais dessa revolução? A classe operária. Então, uma revolução no Estado não viria pela burguesia. Uma revolução social não viria pelos empresários, pelos donos dos meios de produção, e sim viria por aquela classe que mais sofre, os trabalhadores, a classe operária. Tá bom? Então, a revolução precisava ser orientada por interesses universais. Essa revolução tem que ser pensada num contexto em que vai defender todos os grupos de uma sociedade civil. A burguesia, o operariado, todos. Porque a partir do momento que você vai defender apenas um grupo, um simples grupo, né, social, isso não é uma revolução. Vai ser entendido como um golpe, como diz Marx aqui no texto, né? Um golpe de Estado, destinado a preservar o poder de uma classe social específica. E aí eu estou falando de lado A, lado B. Se a burguesia faz uma revolução em prol de si, vai ser para um golpe de Estado em prol da burguesia. Se os trabalhadores aplicam um golpe de Estado, vai ser em prol dos trabalhadores, abrindo mão então da burguesia, do empresariado e tudo mais. E para Marx não era assim o pensamento de uma revolução. A revolução tinha que defender os interesses universais da sociedade. Marx, então, ele foi capaz de reconhecer os interesses universais da humanidade nos interesses particulares da classe operária. Porque ele vai entender que é o seguinte: se os trabalhadores são aqueles que mais sofrem dentro de uma sociedade, então se eles forem os atores principais de uma revolução, é claro que aquele Estado vai ter a cara dos trabalhadores. E o que os trabalhadores vão almejar na vida? Um poder econômico melhor, poder se alimentar melhor, ter igualdade de direitos. Então Marx via que esses ideais, esses interesses particulares da classe operária eram os melhores interesses para uma sociedade como um todo existir, um Estado como um todo existir. Então, para ele, vai defender que uma revolução de um Estado tem que partir dos interesses de uma classe operária, tá bom? Nas relações de produção, a classe operária não possuía nenhuma propriedade. Quem é o proprietário? É o empresário, são os donos de meios de produção, mas apenas a própria força de trabalho. Por esse motivo, não estava interessado em preservar privilégios, e sim em conquistar sua libertação, né? No texto dito como emancipação. Então, para finalizar, a gente diz que Marx denunciou a filosofia política de Hegel, afirmando que o Estado não era capaz de superar
às contradições da sociedade civil, mas era dependente e subordinado aos interesses particulares da sociedade burguesa. Então, Hegel defendia que o Estado era sucumbir às ideias, os direitos dos burgueses, né? Marx vai defender isso, né? Vai afirmar isso. As reformas políticas visavam proteger e fortalecer então os interesses da burguesia, mas não eram capazes de emancipar toda a humanidade, tarefa que cabia à Revolução Socialista, tá bom? Então por que ele vai defender as suas ideias? É criticando a ideia, a concepção de Estado para Hegel. Então é por isso que Marx vai defender essa revolução, porque somente através de uma revolução socialista da classe trabalhadora é que esses ideais libertários seria atingido a toda uma população. Se continuássemos vivendo um Estado na concepção hegeliana, era um Estado que sempre vai beneficiar os empresários, a burguesia. Então, nem o liberalismo, nem o hegelianismo, então, promoviam justiça e igualdade. A luta da classe operária em defesa de seus interesses particulares é que se identificava com a emancipação universal dos seres humanos, tá bom? Dos seres humanos. Então essa é a ideia de Karl Marx, né? O socialismo, né? Essa é a teoria filosófica do socialismo, vai defender que a luta por uma sociedade mais igualitária. Por isso que vem socialismo, tá bom? Essa palavra social da corrente filosófica, corrente política socialismo, né? Que é defender os interesses de toda uma sociedade, entendida como uma coisa só. Que nós não temos a separação entre burguesia, trabalhadores, nem nada. São toda uma sociedade com direitos e poderes iguais. Então todos merecem ter o mesmo nível de renda, mesmo nível de atuação, de vida, de alimentação, de saúde, educação, todos têm direitos a tudo. Então, de forma igualitária. Então, essa mais ou menos essa ideia, essa relação da aula de hoje entre Marx e a sua ideia, a sua concepção para Estado, que é um Estado diferente do que Hegel pensava. Belezinha, turma? Galera, muito obrigado pela atenção na aula de hoje. Peço que, se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, que eu estarei disponível lá para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!